prosseguindo na arqueologia do mundo bíblico 1, agora vamos ao item 7 do material didático, os patriarcas e o dilúvio. Uma pergunta que todo estudante da Bíblia faz é o porquê de Noé não ter escrito nada sobre a vida antes do dilúvio e até sobre o dilúvio. Por que Deus deixou tudo a encargo de Moisés, que escreve o Gênesis cerca de 1450 a.C., logo cerca de 2550 após a criação de Adão e cerca de 850 anos após o dilúvio? Pois bem, então essa pergunta, por que Noé não escreveu nada? Na verdade, eu digo o seguinte, talvez Noé tenha até escrito. Existem até livros apócrifos, mas acredita-se que não foi escrito por Noé, ok? Mas a questão é que nos dias de Noé, a escrita cuneiforme, ela não era própria para a história. Então os reis, os homens ricos, né, como Sargão, que claro, explorava, né, as outras cidades que ele conquistava, então ele tinha pessoas para trabalhar e escrever muita história para ele. E os reis tinham essas condições, ok? E a escrita cuneiforme, como eu disse, é a escrita que ela tinha mais de 1500 caracteres. Imagine você ter um alfabeto hoje com 1500 caracteres, era coisa para poucos, né? E que tivesse recurso também, ok? Pois bem, a outra coisa interessante, já com essa escrita difícil, que é a escrita cuneiforme, é complicado escrever uma história nela, um pouco antes de Moisés, cerca de 200 anos antes de Moisés, 300 anos antes de Moisés, numa época que acredita-se ter sido mais ou menos a época de José, nós vamos estudar isso no segundo livro, tá ok? Nasce a escrita alfabética. Então, nos dias de Moisés, até por Moisés ter vivido no centro da tecnologia, do conhecimento científico da época, né, que era o Egito fazia negócio com os fenícios, e os fenícios que difundiram muito esse alfabeto. Mas nós veremos que esse alfabeto parece que ele nasceu na região do Egito, é dado até a época do faraó, onde ele teria encontrado nas regiões de Minas desse faraó os primeiros sinais alfabéticos. Nós veremos isso no livro 2, tá ok? Então, nos dias de Moisés, 200 anos depois, o alfabeto tinha avançado, esse nosso alfabeto agora, próximo do nosso alfabeto, mas o que vai gerar o nosso alfabeto, ok? Então, nos dias de Moisés já havia esse alfabeto. Então, Moisés teve facilidade para escrever. Mas antes disso, certamente teve escritos, né, pequenos textos que se escreviam, mas que não foi como dos reis que faziam isso em pedra, fazia isso em tijolos. Então, era caro contar uma história escrita cuneiforme. Então eles podem ter escrito, mas a verdade é que nós acreditamos que a história bíblica ela foi passando de Adão para Sete e depois foi seguindo até Noé, e Noé ele pode ter contado para o pai de Abraão. Noé morreu mais ou menos na época de Abraão, nós veremos depois. Então foi contando, e Abraão contando aos seus filhos, e chegou até Moisés, quando Moisés cresce, né? Ou principalmente depois que ele volta de Midian, mais ou menos nessa época, ele então escreve essas histórias relatadas. Será que Moisés teve algum documento à mão? Isso é uma hipótese muito vaga, mas que é possível. José, ele governou o Egito, ok? E José, ele foi um homem muito influente no Egito. Então José, ele pode ter utilizado alguma escrita relatando os tempos antigos, mas essa escrita não foi preservada, assim como não foi preservado o escrito de Moisés. Ele não foi feito numa pedra, ele não foi feito numa tabuinha de barro, né? Os 10 mandamentos foram escritos, não, estou falando o texto do Gênesis. Ele escreveu, na época, eram em papiros que os egípcios escreviam, ok? Então, escrever em papiro, mesmo em pergaminho, Moisés viveu há 3.500, 3.400 anos atrás, não preserva. Então, tabuinhas de barro, numa região muito seca, né, que ajuda até
para o barro não se decompor, e aquele barro normalmente era queimado, como relata a Bíblia, que os homens que trabalharam na Torre de Babel fizeram. Então, são relatos que batem com a Bíblia. Eles usavam betume e barro queimado, né? Formavam assim os seus tijolos. E a arqueologia comprova que nessa época eles usavam betume, né? Era uma dos elementos que eles já estavam trabalhando, já trabalhavam com metais antes do dilúvio. A Bíblia fala isso, que antes do dilúvio os descendentes de Caim já trabalhavam com metais. Então chega a ser infantil, super interessante dizer que a Bíblia diz que a civilização começou no Egito, seria depois do dilúvio, né? A Bíblia em nenhum momento diz isso. A Bíblia fala de duas civilizações anteriores a Cã, que foi habitar a região que hoje nós chamamos de Egito. Bom, no número 8 eu coloquei aí para vocês também sobre Jó, né? Por que eu relatei? Porque Jó, acredita-se que Jó viveu no período dos patriarcas de Israel, aproximadamente 400, 500 anos após o dilúvio. Ou seja, ele teria vivido mais ou menos, talvez nos dias de Abraão, nessa época, talvez um pouco antes, um pouco depois, né? E Moisés vai escrever lá próximo de 1500, 1400, Moisés vai escrever também sobre Jó. Mas ele vivia quando? Na época dos patriarcas. Mas no seu livro também, ou seja, é retratado o dilúvio, ok? Então, o Jó capítulo 22, versículo 15 diz: Bom, Jó capítulo 22, versículo 15 diz: porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do tempo. Sobre o teu fundamento um dilúvio se derramou. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Bem, quem falou, foi falado para Jó, né, foi seu amigo Elifas, ok? E ele fala sobre uma geração que ela foi atingida, ok? Então diz: porventura consideraste a vereda do século passado, que seria esse século passado, no tempo passado, né, que pisaram os homens iníquos, uma geração iníqua. Ele estaria falando de quem? Da geração antediluviana que foi destruída. Eles foram arrebatados antes do tempo, sob o seu fundamento um dilúvio se derramou. Então esses homens que viveram cerca de 500 anos depois do dilúvio se reúnem ali e é retratado exatamente a história do dilúvio. Então eu vejo a história de Jó como mais uma evidência, ok, dessa história do dilúvio, porque a época bate-se, ele viveu na época dos patriarcas, aí está contando 400, 500 anos depois do dilúvio.